rapaz pela internet e começou a conversar com ele. E essa conversa durou 9 meses até chegar o primeiro encontro. O tal encontro que acabou traumatizando a vida dela para sempre. Meu nome é Keliane Santos e hoje nós vamos falar sobre o caso da Alicia e o sobrenome dela. Eu não vou falar aqui porque eu não sei pronunciar corretamente esse nome, mas vou deixar aqui como vocês estão vendo. Ela nasceu no dia 23 de março de 1988 na Pensilvânia. Sua infância foi uma infância muito tranquila, junto com seus irmãos. A família dela era uma família bem amorosa, carinhosa. Ela gostava muito de tudo que tinha a ver com a Disney, com filmes. Não era incomum vê-la cantando e conversando com os pássaros, assim como algumas princesas da Disney faziam. E nisso ela sonhava com a vida de princesa. No início dos anos 2000, a febre pela internet era aquele auge enorme. Então todo mundo estava falando sobre aquilo e na casa da Alicia não era diferente. O irmão dela usava o computador mais pela manhã e ela passava a noite conversando com pessoas aleatórias. Os pais dela acreditavam que a internet não era um problema, era até uma evolução para a filha. Então eles permitiam que ela usasse a internet do jeito que ela quisesse. Mas sempre que podiam, estavam sempre orientando para que os filhos tivessem muito cuidado com tudo aquilo que eles estavam vendo e fazendo na internet. Em 2001, Alicia estava com apenas 13 anos de idade e ela costumava bastante estar utilizando a internet e conversando com pessoas nesses bate-papos. Então, ela conheceu um rapaz que também tinha a mesma idade que ela, 13 anos. Os dois tinham gostos muito parecidos. Então, a amizade deles foram evoluindo cada vez mais, trocando conselhos e experiências de vida. Na época desse caso, Alicia já conversava com esse garoto há 9 meses. Só que para a mãe dela não tinha problema nenhum, porque ela sempre estava averiguando a conversa, vendo a foto que aparecia lá das pessoas com quem ela estava conversando. Então, para a mãe dela não tinha problema nenhum, porque estava tudo bem tranquilo e bem transparente. Ela conseguia ver tudo, então estava tudo ok. No dia 31 de dezembro de 2001, a família estava toda reunida, para a celebração do Ano Novo. Então era muito comum que eles comessem comidas à base de carne de porco. Então eles sempre faziam uma grande festa de celebração para a virada de ano. Após o jantar, Alicia disse que estava se sentindo um pouco mal, estava meio que com dor de estômago. Então ela pediu para a mãe dela ir deitar um pouquinho. Então a mãe dela disse que tudo bem, pode ir deitar, mas quando for mais tarde eu lhe chamo para a sobremesa. Só que, ao invés dela ir para o seu quarto, como estava todo mundo na sala reunido, brincando e tal, conversando, comemorando, não prestaram atenção que a Alicia saiu pelo corredor e foi para fora de casa. Nesse dia, ela saiu caminhando, não levou casaco, não levou bolsa, não levou dinheiro, não levou nada. Saiu caminhando rua fora para ir se encontrar com o rapaz que ela estava conversando com ele há 9 meses. Então ela saiu caminhando e foi. Só que quando chegou em um determinado momento, ela sentiu alguma coisa no coração dela dizendo bem assim: volte para casa. Não prossiga, volte para casa. Porque ela tinha caminhado bastante e ainda não tinha encontrado esse garoto que ela estava procurando, por meio da foto que tinha lá no perfil da conversa do bate-papo. Quando ela deu a volta, porque estava muito frio também, ela não tinha levado roupas apropriadas.
Quando ela deu a volta, ela escuta uma voz chamando. Então a pessoa chamou Alicia. e ela virou. Quando ela virou, essa pessoa segurou ela pelas mãos bem forte e empurrou imediatamente dentro do carro. Então naquele momento ela percebeu que ela estava bem enrascada. A pessoa com quem ela estava conversando durante 9 meses não era um menino de 13 anos. Era um homem bem mais velho. E a foto, consequentemente, era uma foto falsa. E aí começa um pesadelo para essa garota. Já em casa, a mãe dela começa a sentir falta da sua filha e liga imediatamente para a polícia. A polícia chegou, fez toda uma vistoria dentro da casa, procurou, não encontrou nada, procurou sinais de arrombamento, né, da porta, não tinha nada. Então eles falaram para os pais Que ficassem tranquilos, que ela deve ter ido na casa do vizinho e que voltavam logo para casa. Dentro do carro, o sequestrador, ele apertava as mãos dela com tanta força, que ela sentia como se estivesse quebrando as mãos dela. Dentro do carro, ela olhava pela janela e percebia que ainda estava no seu bairro. Só que com o passar do tempo, ela ficou olhando assim e percebeu que estava se distanciando muito. E ela já não conhecia mais onde estava. Em primeira instância, ela pensou que era apenas uma brincadeira, que esse homem ia dar uma volta no quarteirão e depois ia deixar ela por ali mesmo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Quando ela percebe que ela está em um local totalmente desconhecido, que ela não sabe realmente onde está, ela começa a chorar e a gritar muito. E ela só para depois que o sequestrador ameaça de morte. Após dirigir cerca de mais ou menos umas 5 horas de Pensilvânia até Virgínia, ele chega até a sua residência, estaciona o carro no seu quintal, pega a menina com muita força e arrasta ela para dentro de casa. E quando chega dentro de casa, ele desce aproximadamente uns 2 lances de escada e joga ela dentro de um lugar que parece ser um porão. Quando chega nesse lugar, ele começa a fazer todo tipo de abuso com a garota. E ele falou bem assim para ela: Isso pode ser muito difícil para você. Tá tudo bem, pode chorar. Logo após o primeiro abuso, ele espancou, ele fez várias e várias outras coisas com ela. E ela tentou por várias vezes tentar fugir, mas ela teve até o seu nariz quebrado por conta dessa tentativa. Então, ela resolveu ficar mais quieta. E isso aconteceu durante 4 dias. Durante 4 dias ela foi muito torturada. E além disso, ela foi acorrentada pelo pescoço como se fosse um animal debaixo de uma cama. Agora vamos falar um pouquinho desse rapaz que não tinha nada de 13 anos de idade. O nome dele é Scott e ele tinha na época 38 anos. Ele nasceu em 1963. Ele concluiu seus estudos, ele já tinha sido casado 2 vezes e tem uma filha de 12 anos de idade, muito pertinho da idade de Alicia. Durante as férias da filha dele, ela resolveu passar todo esse período com o seu pai, com o Scott. Só que no dia que ele foi buscar a Alicia, foi o mesmo dia que ele levou a sua filha para a casa da sua mãe, devolveu ela, porque já tinha terminado o período de férias. A sua primeira esposa descrevia ele como uma pessoa clássica, mas muito aficionado por internet e por coisas de informática, ficção científica e jogos de computador. Ele não tinha assim registro que fosse uma pessoa que tivesse coisas contra a lei. Era uma pessoa que aparentemente não tinha problema nenhum com a sociedade.
Nesse momento, a família dela suspeitava de que ela pudesse ter encontrado alguém pela internet. Então, eles levaram o computador para a polícia, eles investigaram tudo, mas não encontraram nada que fosse suspeito. Então, os pais acabaram fazendo vários cartazes com fotos da filha, espalhando por toda a parte da cidade, em vários locais. A mídia já estava sabendo de tudo, tudo estava sendo passado também na televisão. Então, em pouco tempo, muitas pessoas já estavam sabendo do desaparecimento de Alicia. Então, as pessoas ficavam mais ou menos que atentas. Se visse alguém parecido com ela, já ligava para a polícia para tentar dar alguma informação que pudesse ajudar a encontrá-la. No dia 4 de janeiro de 2002, Scott falou para Alicia que estava se apaixonando por ela, que estava começando a gostar dela. E falou para a garota que quando ele chegasse do trabalho mais tarde, os dois iam passear, ia dar uma volta. E esse foi o primeiro dia que ele deu comida e água. Ela passou todos os outros dias sendo torturada, sem comer e sem beber nada. Só que aí ela ficou muito preocupada porque ela pensou, pronto, ele vai me levar agora para a morte. Ela acreditava que esse passeio seria para acabar com a vida dela. Então, depois que ele saiu, ela começou a chorar muito, muito, muito. Ela ficou totalmente desesperada. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, ela começou a ouvir muitos barulhos de cima, da casa, como se tivesse várias pessoas caminhando e batendo muito forte na porta. E ela pensou que Scott tinha mandado várias pessoas atrás dela para poder matar ela ou fazer alguma coisa de ruim. Então ela se escondeu embaixo da cama e ficou o máximo de quietinha que ela podia para poder não chamar a atenção das pessoas que estavam lá na casa. E quando ela ouviu que o pessoal estava dizendo: vamos embora, não tem nada aqui, vamos embora, ela acabou se mexendo um pouco sem querer e as pessoas escutaram. Não, tem alguma coisa aqui embaixo. Então forçaram e entraram. Quando entraram, percebeu que realmente tinha uma menina embaixo da cama. Então eles falaram bem assim: saia daí, saia daí. Só que era horrível até dela sair, porque as correntes que a prendiam à cama eram muito pesadas. Mas mesmo assim ela se arrastou e tentou sair. Quando ela saiu morrendo de medo, pensando que era alguém para pegar ela, ela viu que atrás da roupa das pessoas tinha as letras FBI. Então naquele momento ela sentiu segurança. Então nesse momento um dos policiais tiraram o casaco dele e deram para a menina se cobrir, porque ela estava totalmente sem roupa. Olha, como foi que esses policiais chegaram até a casa de Scott? Por incrível que pareça, ele, quando estava cometendo esses seus abusos, ele filmou e colocou na internet. Então uma outra pessoa que estava dentro dessa sala, vendo toda aquela barbaridade, reconheceu a menina. Então ele se dirigiu até um telefone público, ligou para a polícia e fez a denúncia anônima. E nessa denúncia ele falou quem era a pessoa, falou o codinome que a pessoa utilizava nessa live. Com isso, a polícia conseguiu rastrear o IP desse homem e chegou até a casa dele e aconteceu tudo aquilo que eu falei anteriormente. E Scott foi preso hora depois no seu local de trabalho. Após o resgate, Alicia foi levada para um hospital para ser examinada e depois foi liberada sob a custódia dos serviços de proteção à criança. Já que ela estava muito longe dos seus pais, eles não puderam chegar lá imediatamente. Os pais dela, eles não podiam pegar um voo comercial por conta da atenção que estava muito grande em cima deles com relação à mídia,
as pessoas querendo saber o que estava acontecendo, estava um alvoroço muito grande, então eles não conseguiam pegar um avião comercial. Eles tiveram que ir no avião particular do FBI encontrar com a sua filha. A angústia no coração de Alicia era muito grande, porque ela pensava ainda que os pais estavam com raiva dela ter saído de casa e que talvez nem a amassem mais. Mas pelo contrário, eles ficaram muito felizes de encontrar a filha deles de volta com vida. Na sequência, a Alicia ela desenvolveu transtorno pós-traumático. Ela também desenvolveu perda significativa de memória. Grande parte da sua vida que antecederam ao sequestro era difícil dela conseguir lembrar. A Alicia ela passou por anos de terapia e a família e ela também enfrentaram muitas dificuldades e as pessoas começaram a criticá-los porque não entendiam como que ninguém pôde ver que ela estava realmente conversando com uma pessoa assim, se passando por uma criança, como ela foi manipulada dessa forma. As pessoas não entendiam isso, então tiveram muitos haters para com eles. Em setembro de 2013, ele foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. Ele foi libertado em fevereiro de 2009 e foi levado para uma casa de recuperação bem pertinho da casa de Alicia. Só que em outubro de 2009 ele voltou para a prisão e ficou mais 2 anos por conta de violar algumas regras da liberdade condicional. E uma dessas regras seria visitar sites com conteúdos inapropriados. Então pegaram ele vendo esses sites e colocaram ele na cadeia por mais 2 anos por conta disso. E ele foi libertado mais uma vez no dia 22 de setembro de 2001. Um ano após tudo ter acontecido, a Alicia ela fundou uma associação que leva o nome dela e que ajuda a orientar pessoas contra os riscos que tem dentro da internet. E até hoje ela é uma ativista em cima disso, então ela dá muitas palestras. Ela também se formou em psicologia, então ela trabalha muito essa questão social, principalmente vendo crimes com a internet. Em 2016 ela concluiu seu mestrado em psicologia forense e ela luta para conseguir que essa sua lei seja estendida para outros estados do país. Gente, esse é o caso de hoje. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!